Olá, bom dia, como vai? Seja bem-vindo ao canal da paz, o canal do amor, da fé e da esperança. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para que você acompanhe diariamente mensagens. Vamos seguir este ano inteiro, o ano passado, aqueles que se inscreveram no canal. Caminhamos juntos durante o ano de 2021 com grandes dificuldades, provações, né? Pandemia, não foi fácil. E este ano as coisas também não estão muito fáceis. E assim caminha a humanidade. Mas inscreva-se, deixe, você que é inscrito, deixe o seu gostei lá, o positivo, não se esqueça. E você que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal da Paz para receber mensagens, para termos um momento pequeno durante o dia das 24 horas que Deus nos dá todos os dias, você destinar um pouquinho, um pedacinho do tempo para meditar na palavra do Senhor. A melhor notícia do dia está aqui na verdadeira Constituição, a palavra de Deus. Quero compartilhar com você hoje Hebreus, tem carta aos Hebreus. Paulo escreveu aos Hebreus capítulo 12, que diz assim: visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé observando-nos da tribuna principal, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagaroso ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. E o verso 2 diz assim: mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia de ter. E agora está sentado no lugar de honra ao lado do trono de Deus, o nosso Deus, Jesus, o nosso mediador, o nosso advogado, Paracletos. Quando você contrata um advogado, você o contrata para que ele fale no teu lugar diante do juiz. É para isso que serve um advogado. O advogado, ele é um mediador, ele é um intercessor. E aí ele traduz as tuas necessidades, os teus problemas em palavras que o juiz entende. E assim é a nossa relação com Deus através de Jesus. Nós muitas vezes não sabemos expressar, não sabemos dizer o que sentimos e o que precisamos, ou mesmo em palavras trôpegas, em palavras desajeitadas, em frases disformes. Mesmo assim, Jesus endireita tudo diante do Pai para você. Jesus foi levado à cruz da vergonha, para interceder, para morrer em nosso lugar, para expiar os nossos pecados, porque era nós que deveríamos estar lá pendurado na cruz do Calvário, era nós que deveríamos levar as chicotadas, era nós que deveríamos levar as cuspidas que Jesus levou, os açoites, o escárnio e tudo mais, mas Jesus suportou tudo por amor de nós, porque, como diz Paulo, ele sabia, mesmo que tendo uma morte vergonhosa na cruz, por causa ele sabia, ele enfrentou isso, padeceu isso, por causa da alegria que sabia de que depois ia ter. Depois de consumado o plano da redenção, lá na cruz do Calvário. E aquele que era um instrumento de dor se transformou num instrumento de alívio, aquele que era um instrumento de tortura se transformou num instrumento de brandura, aquele que era um instrumento de humilhação se transformou num instrumento de exaltação, aquele que era um instrumento de escárnio se transformou num instrumento de altruísmo, aquele que era um instrumento do medo, do horror, transformou-se num instrumento de segurança, aquele que era a tribulação transformou-se num instrumento de paz, de morte em vida, de vergonha em orgulho de Deus, da mortificação,
que era um instrumento de mortificação, transformou-se num instrumento de vivificação. Aquele que era um instrumento de perdição transformou-se num instrumento de salvação. Aquele que foi a cruz, um instrumento da vergonha, da derrota, transformou-se num instrumento de vitória pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus, que tem vida própria para nos salvar. E a madeira com a qual foi feita a cruz do Calvário se transformou em púlpito de pregação e de salvação para você e para mim. Mesmo que Jesus tenha passado por nós o vexame da cruz, a vergonha da cruz, ele morreu de braços abertos para nos receber. Jesus não morreu de braços cruzados, como diz o pensamento, mas de braços abertos. Jesus está de braços abertos diante do Pai, dizendo: eu morri pelo João, pela Maria, pelo Antônio, pelo Carlos, pela Cláudia, pelo Nelte, por você. Jesus deixou-se esvaziar, ir até a cruz do Calvário, ir até a morte, e a morte de cruz, para você e para mim. Uma meninazinha, uma jovenzinha que havia se convertido, disse assim, ao perguntarem para ela assim, como foi a sua conversão? E ela disse bem assim, antes eu corria atrás do pecado, depois que me converti para Jesus na cruz do Calvário, agora eu corro do pecado. É assim que devemos viver e é assim que devemos pensar. Que Deus te abençoe, que você olhe para a cruz do Calvário, porque Cristo morreu no sentido vertical, como diz o pensamento, no sentido vertical, unindo a terra ao céu, e no sentido horizontal, de braços abertos, nos recebendo como filhos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe neste dia, nesta quinta-feira. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.